chegando. A Cici foi a primeira a entrar, estou dando um tchauzinho para ela. Boa noite a todos. Estou vendo que a Cristina já entrou, a Ana Lúcia também. Então já temos São Paulo e Brasília conectados, já temos Indaiatuba também conectada. Eu recebi, durante a chamada que eu fiz para esse ao vivo aqui, eu recebi uma pergunta por escrito e eu falei que eu iria iniciar por essa pergunta, mas vamos esperar um pouquinho mais para que as pessoas entrem. Ô, Regina, boa noite. Boa noite a todos aí que estão entrando, começando a acompanhar a transmissão. Eu estou feliz da gente retomar esse bate-papo ao vivo, onde, mais uma vez, nós vamos falar sobre constelações familiares, constelações organizacionais, né? A metodologia das constelações de maneira geral. Pela primeira vez eu estou transmitindo simultaneamente pelo Facebook e pelo Instagram. Então eu vou gerenciar da melhor maneira possível aqui, tentar responder a todas as perguntas. Estou dando um alô para as pessoas que estão entrando aqui que eu possa. Nós vamos basicamente tirar as dúvidas que o próprio público trouxer. Para falar sobre constelações, nós temos muitos assuntos. Eu só gostaria de fazer uma pequena introdução, considerando que sempre tem nesse público aberto quem não participou, não conhece, ouviu muito pouco sobre constelação. Fazer uma pequena introdução. Nós estamos falando de uma metodologia terapêutica. É uma técnica, uma ferramenta que é relativamente recente. Na verdade, já tem algumas décadas já que as constelações estão sendo utilizadas. Um trabalho começou na Alemanha, com Bert Hellinger, e que no Brasil, nos últimos anos, cresceu muito. Talvez um dos países no mundo onde mais se utiliza a constelação como uma alternativa terapêutica. Então, eu conheci esse trabalho no início dos anos 2000, logo de cara gostei muito, me identifiquei, comecei a estudar. Existiam alguns livros já publicados naquela época, muito poucos, hoje tem dezenas, né? E aí eu fiz duas formações bastante amplas, uma de constelações familiares e outra de constelações organizacionais, que a gente estuda a aplicação dessa técnica em sistemas não familiares, em empresas, em ONGs, projetos, na administração pública, no direito, nas escolas e em muitos outros ambientes onde pessoas se reúnem em torno de um objetivo comum. Mas a base de tudo é a constelação familiar. Então, sejam bem-vindos aí os que já chegaram, e tem mais gente chegando, muito bom. Eu recebi uma pergunta querendo alguma explicação sobre o que é que as constelações familiares podem dizer a respeito de um caso, ela deve estar falando de um caso real, não é? Em que dois gêmeos vivem na mesma casa e sequer se falam, não tem um relacionamento, não tem um ambiente em que se tratem como irmãos, né? É um caso muito particular e, como quase todas as questões que nos chegam, essa também é uma que o ideal seria nós olharmos para essa questão
realizando uma constelação em que esses irmãos pudessem estar presentes, ou pelo menos um deles. Mas, veja, o que acontece é algo que provavelmente está implicado na própria dinâmica do relacionamento dos pais, ou até algo muito mais antigo, e que possivelmente, se aconteceu alguma crise, se houve algum evento na vida adulta desses gêmeos, possivelmente isso não foi o início. O início deve ter sido ainda quando crianças, ainda na primeira infância. As crianças têm um profundo senso de lealdade em relação aos seus pais, mas uma lealdade inconsciente. Então, num ambiente onde, por exemplo, os pais talvez não tivessem uma convivência muito harmônica, ou pelo contrário, fossem pessoas que tivessem um relacionamento difícil, às vezes um filho toma o partido da mãe, o outro toma o partido do pai, e eles levam isso para a vida. E, claro, isso acontece em grande parte de maneira inconsciente. Então, eu não estou fazendo nenhuma suposição sobre esse caso específico, mas eu digo que nós teríamos que olhar para esses pais, olhar para esses irmãos através de uma dinâmica de constelação, que, para quem não sabe o que é uma constelação, normalmente acontece em grupos, embora exista também o atendimento individual. Um grupo de pessoas comparece e nós, como nós dizemos, nós colocamos uma questão. Por exemplo, esses gêmeos que foram citados na pergunta poderiam colocar a dificuldade de relacionamento que existe entre eles. Como muitas vezes nós atendemos casais que estão com dificuldades de relacionamento. Estou pegando o exemplo apenas da pergunta que foi feita, né? E a partir de uma questão bastante objetiva, dificuldade de relacionamento entre duas pessoas, por exemplo, as pessoas do grupo que não conhecem o casal, ou não conhecem os gêmeos, eles são colocados como representantes desses próprios clientes da constelação e também dos seus familiares, pai, mãe, se tiver outros irmãos. E acontece uma dinâmica muito intuitiva, onde se mostra o que acontece na alma daquela família, o que é que pode nos levar à raiz da dificuldade que aquelas pessoas estão vivendo. E a partir do momento que tocamos a raiz do problema, nós começamos a caminhar para uma solução. Então, eu vejo que pode ser uma dinâmica que traga à tona questões que fazem parte do inconsciente, questões que estão implícitas, como a gente diz, e que, com a constelação, podem se tornar visíveis e podem, assim, permitir que a pessoa dê um passo na direção da solução. Então, em relação a esse caso específico, é o que nós podemos comentar nesse momento, né? O ideal é que a gente visse mesmo do que se trata, porque cada constelação é única, cada questão é única. Mas vamos lá, aguardando aí uma próxima pergunta. Sim. De quanto em quanto tempo se pode fazer uma constelação? E o que o senhor, muito obrigado pelo senhor, não me ofende, mas acho um pouco cerimonioso demais, o que o senhor pensa da constelação com bonecos? É a Sheila que está perguntando. Pois não, olha, Sheila, primeiro, de quanto em quanto tempo, né? Há muitos anos, quando eu comecei com as constelações, havia algumas recomendações de que
a pessoa aguardasse entre uma constelação e outra um período de 2 meses ou de 3 meses. Isso não era igual para todos, mas havia, de modo geral, essa recomendação. Atualmente, a nossa experiência indica o seguinte: fazer uma constelação por semana realmente não é produtivo. Se a pessoa vier fazer uma constelação comigo e voltar na semana seguinte já querendo fazer outra, eu vou recomendar que ela espere. Agora, esse tempo de espera, Sheila, ele é bastante variável, ele é bastante relativo. O que a minha experiência indica é o seguinte: às vezes levamos uma questão para uma constelação e aquilo nos toca profundamente, nos faz refletir, tem efeitos em nós. Uma parte desses efeitos acontecem no nível do consciente, da consciência, mas uma grande parte, às vezes, nos toca inconscientemente, movimenta nossa vibração, às vezes movimenta soltando tensões físicas, ampliando a nossa respiração. Os efeitos, eles podem ser os mais diversos. E eu sou testemunha de que uma constelação pode ter um efeito por até 2 anos, ou até 3, ou até mais. Então, o que eu digo hoje para os meus clientes, quando me perguntam exatamente isso, é que a sua alma vai saber quando for a hora de voltar. Mas não me apareça aqui pelo menos por 1 mês. Resumindo, essa é a resposta que eu dou. Isso não significa que a pessoa não possa me procurar antes de 1 mês, não é isso. Mas, normalmente, quando ela me procura 2, 3 dias depois ou 1 semana depois, na verdade, ela está ansiosa por resultados práticos. E a constelação ainda está trabalhando profundamente, ainda não está na hora dela ver o efeito daquilo que ela veio buscar na constelação, porque muitas vezes as pessoas levam para uma constelação um problema que as acompanha por muito tempo, às vezes por anos. E aí a pessoa tem uma ideia de que a constelação é algum tipo de mágica ou é algum trabalho místico que fez a constelação, dali a poucos dias está tudo resolvido. Não é exatamente isso que acontece. O que pode acontecer é que os movimentos comecem e os resultados se mostrem com o tempo. Então, fazer uma constelação numa semana e fazer outra na semana seguinte, isso eu não recomendo para ninguém. Eu diria que algumas semanas, 1 mês, é um tempo mínimo para se esperar, tá bom, Sheila? E aí a outra pergunta sobre constelação com bonecos. Nos atendimentos individuais, deixa eu pegar aqui um boneco para vocês verem. Nos atendimentos individuais, quando nós temos apenas o terapeuta e o cliente, às vezes nós utilizamos alguns recursos, e um deles são bonecos como esse, bastante conhecidos, né? Existem outras famílias também de bonecos que eu tenho, que estão guardadinhas aqui. Não necessariamente a gente usa este boneco, ou este tipo de boneco, mas esse é um dos que a gente pode utilizar. E eu digo para você, vamos dizer, para quem está começando, os nossos alunos, por exemplo, né, nós já formamos 12 turmas de alunos que se tornaram consteladores, né? No início, a maior parte dos recém-formados, as pessoas que estão iniciando, tem mais facilidade de trabalhar com grupos. Por quê? Porque tendo pessoas como representantes, as pessoas dizem como estão se sentindo, elas nos dão informações sobre as percepções delas na dinâmica que acontece. O trabalho o trabalho individual, o atendimento individual, requer um tipo de percepção do facilitador que normalmente ela é possível para quem tem um pouco mais de experiência. Mas os bonecos, eles nos ajudam muito, sim. Não são o único recurso. Nós temos a possibilidade de trabalhar com âncoras de solo, que são marcações no chão
onde o próprio cliente ocupa determinados lugares e percebe a energia, as sensações daquele determinado lugar que ele ocupou. E temos outros e outros recursos. Constelação na verdade, não é uma ferramenta, nem uma caixa de ferramentas, mas é uma mudança de visão, inclusive, das possibilidades terapêuticas relacionadas a um determinado tema que a pessoa trata. Então, eu confio bastante no trabalho com bonecos e existem muitas maneiras de trabalhar com bonecos. Quando a pessoa começa a caminhar nas constelações como um facilitador, ela desenvolve a sua abordagem, o seu jeito de trabalhar, e a gente vê pessoas muito competentes, muito seguras do que fazem, desenvolvendo trabalhos, mesmo que utilizando bonecos, mas com uma pegada um pouco diferente um do outro. Tá? Então, é isso. Então, vamos lá. Alguma próxima pergunta? Deixa eu ver. Sim. Uma pergunta aqui sobre... Sheila, de nada. Pode fazer mais perguntas se você tiver, se não ficou claro alguma coisa. Como é que se aprende a trabalhar com isso, né? Bom, a primeira coisa, para quem não conhece, é procurar conhecer, comparecer a uma vivência em grupo, comparecer a um atendimento individual, ver se identifica com as constelações. E aí, normalmente, quando a pessoa se identifica com o modelo das constelações, ela deve procurar um curso bem recomendado, porque hoje cresceu muito constelação. E como toda área profissional, tem profissionais muito sérios, muito bons, pessoas que fazem um trabalho bonito, competente e com muito bons resultados, né? Tem muitos depoimentos de pessoas que foram beneficiadas de uma maneira surpreendente com as constelações, mas não tem só isso, né? Como em qualquer profissão, não existem só bons engenheiros, não existem só bons médicos, né? Então, procure um curso do qual você consiga boas referências, boas recomendações. E, normalmente, esse curso vai ter pelo menos umas 200 horas, 240 horas de duração, ou seja, é o equivalente a um curso de pós-graduação, mais ou menos. E aí a pessoa aprende, começa a aprender a trabalhar com constelações. Tem uma outra pergunta da Cristina, querendo saber o que são constelações empresariais. As constelações empresariais são a aplicação da terapia, a aplicação do modelo das constelações para lidar com problemas empresariais. Eu fiz uma formação específica para lidar com questões do mundo do trabalho, questões empresariais, questões que tratam de conflitos dentro das empresas, de dúvidas, de tomadas de decisão, ou processos de sucessão dentro da empresa, problemas crônicos, por exemplo, existe um determinado cargo onde não param, os profissionais não param nesse cargo. Um gerente, uma determinada gerência, onde todo ano tem que ficar recrutando um novo gerente para aquele cargo, por ser um cargo difícil. Ou um determinado produto que vai muito bem, está tendo uma boa aceitação, e começa a ter algum tipo de problema, e através da análise, vamos dizer, fria, né, daquela análise mais do administrador, do gestor, do profissional de marketing, eles não conseguem resolver. Então, a constelação, ela pode ajudar também nos sistemas empresariais e organizacionais a solucionar conflitos, harmonizar departamentos, a conseguir fazer com que, por exemplo, alguma injustiça que possa ter acontecido num processo de demissão
possa ser reparada, um sócio fundador, por exemplo, possa ser honrado e ele pode estar esquecido. Enfim, existem muitas aplicações da constelação empresarial, mas usa-se, o ponto de partida é sempre o mesmo princípio da constelação familiar. É verdade que não se pode contar o que foi constelado para não atrapalhar. O que eu devo observar para saber que é de fato um bom trabalho? Bom, primeiro, assim, não se deve contar. Isso é muito relativo. Por exemplo, uma mãe está preocupada com o filho e vem fazer uma constelação, um tema relacionado à criança. É evidente que ela não deve contar para a criança o que se mostrou na constelação, porque aquilo que se mostrou na constelação é algo que deve levá-la, a mãe, a tomar alguma atitude ou a mudar uma determinada postura, e isso vai beneficiar o filho, sem que necessariamente ela tenha que contar o que ela viu, né? O que aconteceu. A mesma coisa quando ela tem uma questão pessoal e na constelação se mostra, por exemplo, algum fato relacionado a uma geração anterior. Nem sempre ela tem necessidade de compartilhar isso com seu pai, com sua mãe, por exemplo, porque quem foi buscar o benefício foi ela. E às vezes o pai ou a mãe saber de algo que aconteceu na constelação não vai mudar nada e de fato pode atrapalhar. Então o nosso foco na constelação é sempre o cliente. Agora, existem constelações também que nós mesmos, pela experiência, até recomendamos que a pessoa que veio na constelação tome alguma atitude, converse, por exemplo, com o seu parceiro, quando é uma questão de relacionamento. Pode acontecer, até mesmo uma recomendação para que a pessoa conte, né? Isso pode acontecer também. Então, não é algo assim radical, não é para ser, pelo menos. Aliás, em constelação, não existe tudo, sempre, nunca. A gente parte daquilo que a gente observa na constelação e, às vezes, faz algum tipo de recomendação para o cliente. Por exemplo, olha, guarde para você o que você viu. Ou converse com sua irmã sobre um determinado assunto. Isso também pode ser uma recomendação. Tá? Bom, Maria Antônia. Oi, boa noite, Maria Antônia. Você pode explicar sobre a situação vibracional que acontece em uma constelação? Posso. Muitas pessoas associam constelação com espiritismo ou com algum tipo de mística, acontece algo mágico, algo surpreendente. Veja, constelação é um trabalho profundo e quando ela é feita em grupos ou individualmente, quem participa sente em si mesmo, sente inclusive efeitos físicos. Por exemplo, alguém vai representar o pai de uma pessoa numa constelação e no meio da dinâmica, aquela dinâmica intuitiva, como eu já expliquei, sem nenhum direcionamento intencional, a pessoa que está representando o pai começa a sentir uma dor de cabeça. E aí, quando nós estamos com o cliente, perguntamos esse desconforto que o representante do seu pai está sentindo é assim: meu pai tem enxaqueca crônica há 20 anos. E isso não tinha sido informado para aquela pessoa que representou o pai. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que acontece. E acontece por quê? Porque nós somos seres vibracionais. Nós trazemos em nós toda uma memória ancestral que, na verdade, nos acompanha pela vida. Nós somos o resultado de muita vida que nos antecedeu.
E essa vida, de alguma forma, está presente em nós. Nós temos um padrão vibratório, nós temos uma presença intangível e que ela é percebida por quem está à nossa volta, tanto pelo que nós falamos, pela nossa expressão corporal, mas mesmo quando não estamos falando ou não estamos nos expressando, nós temos uma vibração. E cada pessoa tem também. Então, existe um conceito da biologia, que é o conceito do campo mórfico. Quem gostar e quiser procurar, procurem por o nome de um inglês chamado Rupert Sheldrake, ou simplesmente campo mórfico ou morfogenético, vai achar muita coisa no Google. Essa teoria do campo mórfico, ela está falando exatamente daquilo que acontece numa constelação. Nós somos seres vibracionais. Conosco existe muita informação que é consciente e muita informação inconsciente. O que nos é consciente e também o que é inconsciente compõe essa vibração que nós levamos conosco. E nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos também vibram. E nós nos comunicamos vibracionalmente. Isso acontece nas empresas, acontece nas famílias. Então, quando nós colocamos uma constelação, os representantes de um pai, um irmão, uma pessoa que ele nem conhece, nem sabe o nome, pode sentir sensações que não são dele e que são de uma pessoa que está em casa, que não necessariamente alguém que já é falecido. Às vezes os pais são vivos, os irmãos estão vivos, cada um levando a sua vida. Mas como é que isso chega no representante? Através da memória que eu trago. E mesmo que eu não conte que tipo de pessoa é meu irmão, ou como é meu pai, ou como é minha mãe, aquele representante, ele entra numa sintonia com aquela vibração daquilo que representa o meu pai, e ele começa a ter reações, e às vezes até a dizer coisas que meu pai diz ou dizia, né? Então, nós, quando colocamos uma constelação, se instala um campo vibracional e que muitas vezes acessa informações inconscientes. Esse é, vamos dizer, um pulo do gato do Bert Hellinger. Isso é algo que o Bert descobriu através da experimentação e que nós, nas constelações, praticamos, experimentamos. E quem conhece constelação, quem já está familiarizado, não estranha mais. Assim, explicando, parece algo meio maluco. E eu diria também que se alguém me explicasse antes de eu ver, eu ia duvidar um pouco e iria ver para crer. Então, se entre vocês existe alguém que esteja duvidando dessa capacidade, dessa comunicação vibracional, eu convido que você pesquise aí na sua cidade, alguma pessoa que trabalhe com constelações, que seja uma pessoa séria, experiente, e vá vivenciar uma constelação que você vai, talvez, ter a oportunidade de representar alguém que você não conhece, e você vai entrar em contato com a alma de uma família que você não conhece e vai reportar sensações, emoções, às vezes pode até se emocionar como se as emoções fossem suas. A Elga Yamashita. Elga, boa noite, que bom você aqui de novo. Pergunta: que livro eu indico para começar a se aprofundar nas constelações? Olha, essa não é uma pergunta muito fácil, porque constelação é um movimento que não para, e da maneira como as constelações estão sendo feitas hoje, as pessoas que estão mais atualizadas com a técnica, como o próprio Bert está trabalhando e as pessoas que mais de perto o acompanham, a técnica está um pouco distante daqueles livros do início. Mas existe um livro que pode ser o melhor para começar, que se chama As Ordens do Amor. Ele é um livro básico, que ele explica e mostra casos, descreve constelações, explica os princípios, os fundamentos,
quais são as forças que estão presentes em todos os sistemas familiares e que, quando elas são respeitadas, a vida flui com facilidade. E quando existe alguma desordem ligada a algum desses princípios, isso pode estar diretamente relacionado com a origem do problema que a pessoa traz com ela. Então, as ordens do amor do Bert Hellinger pode ser um bom começo. E existem outros, para que o amor dê certo, um lugar para os excluídos, mas começa pelas ordens do amor, que eu acho que é um bom começo. Você pode falar um pouco a respeito dos vínculos? Augusto, posso. O que eu posso dizer falando, por exemplo, como ponto de partida, eu nasci filho de um pai e de uma mãe biológicos, e o meu vínculo com esses pais que me geraram, ele é muito profundo. Eu recebi a vida através deles. E isso está impresso em mim. Veja, meus neurônios são feitos do meu pai e da minha mãe. E só isso já tem uma enorme influência em como eu funciono, né? Mas, na verdade, eu trago muito mais do meu pai e da minha mãe, porque através do meu vínculo com eles, eu trago também toda a ancestralidade deles, da linhagem do meu pai e da linhagem da minha mãe. E isso remonta a muitas gerações, né? São gerações de pessoas que eu não sei sequer o nome e que, de alguma forma, eu estou vinculado a elas e elas a mim. Mas o vínculo mais forte é com o pai e mãe biológicos. Nada supera esse vínculo. Mesmo uma criança que foi gerada por uns pais e foi dada para adoção, por exemplo, ou foi abandonada e foi criada, foi salva por outros. O pai adotivo, a mãe de criação, os avós, os padrinhos, os tios, são pessoas muito importantes também na nossa vida. Também existe um vínculo, também existe uma influência muito grande naquilo que nós somos, mas primeiro que tudo, primeiro que todos, os pais que nos geraram. Esse é um princípio básico das constelações. E em nome desse vínculo, pela grande dívida que eu tenho com os meus pais, inconscientemente, eu tenho um grande amor por eles. Mesmo que quando eu comecei a crescer, me tornei um adolescente, um jovem e depois um adulto, mas depois da primeira infância, eu comecei a perceber que meus pais eram imperfeitos, comecei às vezes a perceber que meus pais tinham problemas sérios e comecei vamos dizer, a fazer uma série de julgamentos sobre eles, a ter uma série de exigências em relação ao amor que eu queria receber deles e às vezes não recebi, né? E desenvolvi uma série de queixas, eventualmente me afastei deles e posso até ter desenvolvido algum tipo de rejeição. Ainda assim, lá no fundo do que eu sou, o vínculo permanece e eu tenho um senso de fidelidade a eles que é muito grande. Como disse a velha música do Belchior, né? A minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Muitas vezes a gente vê pessoas chegarem para as constelações que rejeitam sua mãe ou rejeitam seu pai ou ambos e estão se vendo como pai ou mãe repetindo atitudes dos seus pais, repetindo um padrão da sua mãe. Então, o que a gente vê em constelação, e isso é muito claro, tudo aquilo que nós rejeitamos em relação ao nosso passado, de alguma maneira aquilo nos limita, nos aprisiona. E o trabalho de constelação é para trazer um ambiente de reconciliação,
de autoaceitação, quando nós aceitamos a nossa origem plenamente, quando nós nos harmonizamos com a nossa história, quando nós acolhemos em nós a maneira como nós viemos ao mundo e todas as pessoas que compõem o nosso núcleo familiar de origem, nós nos tornamos menos dependentes de pessoas que nos elogiem, de pessoas que digam como nós somos inteligentes, como nós somos amados, como nós somos especiais. Porque quando nós estamos em paz com a nossa história, normalmente o nosso estoque de autoestima torna-se mais alto, nossa segurança pessoal aumenta. Por quê? Porque nós estamos em harmonia com a força dos vínculos que a vida estabelece, a vida que nos dá esses vínculos. Tentar romper com os vínculos de um pai, por exemplo, que abandonou seu filho, vai gerar algum vazio. Só para dar um exemplo muito claro, são muitos os casos em constelação em que a gente vê pessoas com problemas de alcoolismo ou dependência química de qualquer tipo, e a pessoa carrega com ela um vazio de pai. Independente de entrar em culpas ou em acusações, meu pai me abandonou, ou eu rejeitei meu pai e agora tenho que fazer o caminho de volta, independentemente do trabalho que a pessoa tenha a fazer para sair, por exemplo, de uma dependência química, muitas vezes a reconciliação com seu pai favorece muito, dá força, dá amor próprio, autoestima, para que a pessoa possa se movimentar na direção que ela quer, que é, muitas vezes, se ver livre daquela dependência. E, às vezes, uma constelação ela pode trazer essa luz para a vida da pessoa, e a pessoa já leu 10 ou 20 livros de autoajuda, dando fórmulas para desenvolver a autoestima, o amor próprio, e uma constelação é capaz de trazer uma revelação para ela que a coloca numa condição muito melhor que antes. Sobre vínculo tem muita coisa para falar, Augusto, e é um dos principais temas do curso. Então, ao longo de 240 horas de aula, a gente explora bastante esses vínculos, tá? Mas acho que eu dei uma boa ideia, né? Se precisasse perguntar mais objetivamente alguma coisa, pode perguntar, tá? Então, a Marilda está perguntando: olá, boa noite. Gostaria de saber se é possível fazer uma constelação para ajudar um filho. Olha, Marilda, até o momento em que o filho é financeiramente, economicamente dependente dos seus pais, sim, isso é possível. Quando é uma criança, isso não só é possível, como muitas vezes é o único jeito. Fazer constelação com crianças nós não fazemos, mas sobre dificuldades que uma criança possa ter na vida, sim, nós podemos fazer uma constelação com os pais. Os pré-adolescentes, os adolescentes, quando começa a chegar na fase do jovem adulto, mesmo que seja economicamente ainda dependente, às vezes as possibilidades de uma constelação feita pelo pai ou pela mãe, elas são um pouco limitadas, porque emocionalmente o filho às vezes já está com um alto grau de independência, apesar de ainda financeiramente estar dependente. Mas, dependendo do enfoque que a pessoa traz, a mãe ou o pai, ou ambos, né, nós podemos tratar, por exemplo, a questão em relação a um filho, um jovem adulto ou um filho adulto, pode ser qual é a melhor atitude que eu posso tomar como pai ou mãe para ajudar meu filho ou para não atrapalhar meu filho. Por exemplo, essa é uma questão que tem muito mais a ver com a postura do pai ou da mãe, e é perfeitamente possível de ser trabalhada numa constelação. Tá? Não sei se te respondi, Marilda. Se quiser dizer a idade, a gente pode ser mais específico. Tá? Quem mais? Quem mais quer saber? Deixa eu ver se passou alguma pergunta lá para cima.
Bom, se nós ensinamos constelação, sim, nós ensinamos. O Instituto Olhar Sistêmico mantém cursos de constelação em São Paulo, em Brasília, em Campinas, em Indaiatuba, em Amparo, e nós vamos abrir uma turma em Salvador, agora no dia 28 de abril. Se alguém tiver interesse, depois manda uma mensagem particular que a gente passa os detalhes. Estão querendo saber... Bom, não sei de que cidade você é, mas eu informo aqui. As nossas próximas vivências em grupo. No dia 10, nós teremos... Deixa eu pegar minha colinha aqui. No dia 10, nós teremos vivência em São Paulo, no dia 11, em Campinas, no dia 12, em Indaiatuba. No dia 16, eu faço uma palestra em Indaiatuba sobre a aplicação prática de constelação em empresas. No dia 23, mais uma vivência em Campinas, e no dia 24, mais uma vivência em Indaiatuba. Além disso, tem todo o nosso calendário de cursos, nós temos atualmente 4 turmas em andamento. Quem quiser saber sobre isso, pode também escrever particularmente que a gente esclarece. O que mais? Existe algum assunto que não pode ser constelado? Sim, existe. Por exemplo, quando um filho vem querendo fazer uma constelação para resolver uma questão de relacionamento afetivo dos seus pais, a relação do casal, meu pai e minha mãe. Um filho não tem o direito, nós não temos permissão para fazer uma constelação em que um filho traz uma questão sobre o casamento dos seus pais. Sobre como aquilo afeta o filho, isso sim. Mas a pessoa querer resolver o casamento dos seus pais numa constelação, isso não nos cabe. Quando, por exemplo, um analista ou um gerente dentro de uma empresa traz uma questão que diz respeito à diretoria, ou aos sócios, ou ao dono da empresa. Isso também nós não fazemos. Ou seja, a constelação não funciona de baixo para cima. Não é que não funciona, mas ela não pode ser movimentada por um filho para resolver coisas que estão no nível acima dele. Porém, a gente vê que quando um filho organiza algo dentro dele e fica em paz ou se posiciona de uma maneira diferente, isso beneficia a todos, beneficia aos pais, aos avós, aos filhos, aos sobrinhos, aos tios. Quando uma pessoa, através de uma constelação, encontra o seu lugar na vida, ela beneficia a todo o seu sistema. Então, mas o centro da questão é a pessoa, não é alguém que está acima dela, né? Como os pais, por exemplo. Que mais? Vamos lá. Mais alguma pergunta, amigos? Estamos com bastante gente, legal, sejam bem-vindos. Estou vendo o Danilo. Ei, Danilo! Não sei se você está em Salvador, onde você está, mas legal que você está por aqui. Graciete, Paulo Rosa, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Não vi. A Cici está me dizendo que tem 4 perguntas aqui, eu passei batido. Deixa eu voltar. Ciência, pessoal, não sai não, já estou achando as perguntas aqui. Você pode falar a respeito da prosperidade financeira sobre o enfoque das constelações, por favor? Posso. Helga, é o seguinte,
sendo bem direto e objetivo. Um primeiro passo para que nós possamos olhar com mais propriedade e com mais permissão para o êxito em todos os sentidos, o êxito nas finanças, a alegria com o seu trabalho, o êxito no casamento, o êxito na saúde. O primeiro olhar que nós lançamos sempre, ele se volta para a nossa mãe. O nosso olhar para o êxito, ele está diretamente relacionado a como olhamos para a nossa mãe. Isso, a princípio, pode parecer um pouco nebuloso, um pouco simplista, mas quando nós nos dedicamos com profundidade a colocar atenção na maneira como olhamos para a nossa mãe e a nos investigar profundamente, a lançar uma sonda na profundidade do seu ser, nós vamos ver que tomar posse, abraçar sem restrições a nossa mãe, como nós fazíamos quando éramos um bebê ou uma criança de 1 ou 2 anos, é uma caminhada, é um passo a passo. E desde que eu tomei contato com constelações, no início dos anos 2000, eu ainda estou andando nessa direção. Aqui e ali eu me encontro com mais alguma coisa que me coloca mais ainda em contato com a pureza do amor de filho. Né? Em decorrência disso, existem uma série de outras atividades que a pessoa pode desenvolver buscando o que você chamou de prosperidade financeira, e que eu tornei um pouco mais amplo, né? O êxito de forma geral, o êxito em todos os sentidos da vida. Né? Quando nós nos harmonizamos completamente com a nossa origem, vamos supor, digamos que você acredita que exista Deus. Né? Quando nós nos harmonizamos plenamente com a nossa origem, é como se nós disséssemos para Deus: Deus, você escolheu o pai e a mãe certíssimos para mim, não tem melhor do que esses são exatamente o pai e a mãe que eu precisei, e eu me alegro de ser filho deles, ou de ser filha deles. Para a gente poder dizer isso, de corpo e alma, de dentro para fora, do fundo do ser, muitos de nós temos eventos na nossa história que nos afastam dessa afirmativa. Então, é preciso curar esse nosso olhar para nós mesmos, porque o que a vida quer fluir, e quer fluir com abundância. A vida não quer escassez, a vida não quer privação, a vida não quer fome, a vida quer fluir. Existem muitas circunstâncias limitantes e que, às vezes, vamos dizer, se apresentam na vida de uma pessoa. Mas para cada uma delas, a constelação pode ter uma resposta que coloque a pessoa com foco no êxito. E ela vai poder ter todo o êxito possível para ela, quanto mais ela se harmonizar com a origem dela. Opa, tem amigo de Brasília me lembrando que eu falei dos próximos eventos e não falei que no dia 5, é o primeiro agora, dia 5 tem vivência em Brasília. Então tem algumas pessoas de Brasília que estão conectadas. Se alguém quiser participar de uma constelação, seja porque você já conhece ou porque quer conhecer, no próximo dia 5, essa semana, tem vivência em Brasília, tá bom? Faltou falar disso. Que mais? Qual é a importância dos lugares nas constelações? Elisete César, que lugares você está falando? Lugar de pai, de mãe, de filho mais velho, de segundo filho?
Vou supor que seja esse, tá, Elisete? Isso é muito importante. Existe um dos princípios básicos da constelação, é a hierarquia que se estabelece pelo próprio fluxo da vida. O pai e a mãe são maiores do que o primeiro filho, que por sua vez é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, e todos serão maiores do que o caçula. Se tiver 9 filhos, existem 8 maiores do que ele, além do pai e da mãe, que são maiores ainda. E os avós são maiores do que os pais. Existe muita desordem nisso aí. Quantos filhos se acham maiores do que os pais? Quantos filhos acham não, tem certeza que sabem exatamente o que é bom para os seus pais, sabem melhor do que eles o que é bom para os seus próprios pais. Isso é uma desordem, a rigor é uma desordem. Ainda que tenha um amor colocado aí pelos seus pais, querendo o melhor para eles, o amor precisa da ordem. Se eu tenho uma visão a respeito das dores e das dificuldades dos meus pais, mas eu olho com respeito, eu olho do lugar de filho, eu posso fazer muito mais do que se eu desenvolvo um olhar cheio de julgamentos, cheio de arrogância, que me coloca falsamente acima deles. Então, o melhor lugar, o lugar mais potente para eu poder fazer as mudanças que o mundo precisa, é o meu lugar. E existem muitas pessoas que estão levando a vida fora do seu lugar. Por exemplo, uma família onde teve um filho natimorto, e depois nasce um filho que sobrevive. Aquele filho que sobreviveu, muitas vezes é tratado como se fosse o mais velho. E ele é o segundo. E quando ele descobre que ele é o segundo e se coloca no lugar de segundo, por incrível que pareça, a vida dele melhora. Ele carregava uma sobrecarga com ele de ser visto e se considerar o mais velho numa família em que ele era apenas o segundo. Então, os lugares certos, eles são o melhor lugar para cada um de nós. E a gente exercita isso ao longo da vida de diversas formas, né? Pessoas que estão no trabalho e que passam parte do seu dia reclamando do patrão. Ela ocupa uma posição em que ela tem absoluta certeza que sabe o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o negócio, como é a melhor maneira de dirigir a empresa. Por exemplo, né, pegando um equivalente ao que eu falei em relação à família. Então, a constelação, um dos benefícios é que ela permite para a pessoa que ela visualize e que ela faça um movimento interno para ocupar o lugar dela no sistema que ela está precisando obter algum tipo de resultado, seja na família, seja na família de origem, seja na sua família atual, por exemplo, um homem com sua esposa e seus filhos, seja no trabalho ou em qualquer outro ambiente. Então, uma das coisas que a gente observa, que são essenciais, das essenciais, é isso, é o respeito ao próprio lugar. Tá? O que a desconexão com a mãe pode causar na vida de um filho? Daniel Martins. Daniel, e essa pergunta ela é bem objetiva, mas a resposta é bem ampla. Fundamentalmente, a desconexão com a mãe deixa um vazio. Por exemplo, um filho que tem uma desconexão com a mãe, muitas vezes ele anda pela vida, ele até se torna um adulto, e ele vai procurar inconscientemente em outras mulheres aquele vazio que não está preenchido pela mãe dele. Então a gente vê hoje muitos homens frágeis procurando mulheres autoritárias para casar, por exemplo. Ou muitos homens dependentes procurando mulheres independentes, mulheres mais fortes, né, para casar. Geralmente, esse casamento vai ter problemas, porque essa pessoa casou não exatamente com a outra pessoa, casou com uma imagem inconsciente dessa busca de preencher um vazio. E aí o parceiro
pode fazer tudo que puder, mas não vai preencher esse vazio. Por quê? Porque não é amor. Existem coisas que nós podemos receber a partir de uma conexão saudável com a nossa mãe, que é de lá que tem que vir mesmo. É da nossa origem que tem que vir. Quanto mais a nossa conexão com a nossa mãe e com o nosso pai estiverem ok, melhor nós estamos para viver um casamento, por exemplo, um relacionamento adulto, né? Então, a desconexão com a mãe pode trazer muitas limitações. Por exemplo, quando a mãe morre no parto, mesmo que a criança seja acolhida pela avó ou por uma mãe adotiva, de uma forma muito amorosa, em geral, essa interrupção brusca dessa conexão com a mãe vai ter consequências na vida adulta que são absolutamente tratáveis. Existem formas, né, maneiras de se trabalhar para preencher a nossa alma desse amor natural que vem da mãe, pela força do vínculo. A pessoa que nos gerou, a pessoa que correu risco de vida para que eu tivesse a vida. Então, isso é muito grandioso. Isso, por si só, já é uma demonstração muito grande do amor que existe permeando toda a vida. Mas, além disso, talvez a minha mãe escolheu o meu nome, a minha mãe me amamentou, a minha mãe me abrigou do frio, me deu colo, me deu muita coisa que talvez eu nem me lembre e que, por isso, eu talvez tenha algum tipo de dificuldade de reconhecer. Seja porque ela partiu muito cedo, ou seja porque, com o tempo, eu aprendi a olhar muito mais para as limitações dela do que para o amor que ela pôde me dar. Então, conexão saudável com a mãe é um santo remédio, Daniel. Que mais? É possível se reconciliar com pais que já faleceram? Sim, Cristina, sim. E é um trabalho normalmente muito bonito e muito tocante. Boa parte das pessoas, aliás, tem barreiras tão fortes que não consegue uma reconciliação com seus pais enquanto eles estão vivos. E depois pode ser tomado por uma culpa paralisante. Nas constelações, a gente tem uma oportunidade de fazer uma revisão da nossa relação com a nossa origem e que nos permite essa reconciliação com nossos pais. Constelação, como a gente diz, o tempo é vertical, o tempo não tem a linearidade do tempo cronológico. Se for preciso uma reconciliação com o país de origem do nosso clã, nós podemos fazer. Eu já, para tratar, por exemplo, de uma questão profissional, eu já recorri a colocar um representante, por exemplo, para o Japão, um representante para a Guiné, um representante para a Itália. Eu já precisei disso. E eu mesmo, eu tenho pais que têm os seus próprios pais de origens de países diferentes, né? E a origem do meu pai, eu demorei a fazer uma conexão, eu demorei a vamos dizer assim, me aceitar como filho dessa linhagem que vinha do meu pai. Da linhagem da minha mãe era mais fácil para mim. E digo para você, Cristina, e para quem está me ouvindo, a qualidade da minha vida, do meu olhar para mim, melhorou muito depois que eu pude me olhar mais inteiramente e começar a perceber que tinha muita coisa boa para eu gostar naquela linhagem que estava meio embaçada, meio esquecida. Pessoal do Instagram, nós temos 17 segundos. Muito obrigado pela presença de vocês, mas a conexão está limitada. Mas daqui a pouco nós teremos um outro bate-papo ao vivo. E quando nós anunciarmos, mande suas perguntas antes, que eu vou fazer o possível para responder. Vamos continuar aqui no Facebook. Deixa eu ver se tem mais perguntas.
é possível reconciliar? Dentro disso que está falando, quando a conexão com os pais não é saudável. Quando a conexão com os pais não é saudável, quando, por exemplo, a pessoa carrega com ela exigências em relação ao que ela não pôde ter dos pais, ou ela carrega lembranças amargas de seu pai, de sua mãe, e só isso. Ou quando ela simplesmente tem, por exemplo, uma coisa que é muito comum, as pessoas serem seletivas em relação ao pai ou à mãe. Ah, eu admirava muito a inteligência do meu pai, mas ele era um cavalo, por exemplo, né? Estou dizendo coisas que eu já ouvi. Ou, minha mãe era uma boa pessoa, mas ela era muito bobinha, ela era uma tonta. Eu estou, com isso, tratando de me afastar da minha mãe e do meu pai. Porque eu não posso ter só a inteligência do meu pai e não olhar para as maneiras dele. Meu pai é um todo. Pai e mãe são um pacote. Então, a conexão saudável com o pai não se trata de desviver o que foi vivido. Por exemplo, às vezes um pai que tinha atitudes, por exemplo, muita agressão física, ou um pai que partiu muito cedo, se separou da mãe, foi embora e nunca mais teve contato com os filhos. São histórias, são dores que, de fato, marcam a vida. Agora, o que pode mudar, e com as constelações a gente vê muitas histórias de mudança, é a maneira como eu olho para isso. E não se trata nem de perdoar, que seria, vamos dizer, uma atitude esperada de um cristão, por exemplo, perdoar. Na visão das constelações, é algo diferente desse perdão incondicional. É um trabalho de autoaceitação, porque não existe casualidade nos movimentos da vida. E se aquele pai e aquela mãe foram os escolhidos pela natureza para que eu viesse ao mundo, quanto mais eu digo sim a essa origem e olho para aquilo que foi difícil, só que eu olho também para tudo que eu recebi e tudo que eu já pude viver e tudo que a vida me deu a partir do movimento de eu ter sido gerado, o meu senso de gratidão passa a ser, aos poucos, maior do que a raiva, o ressentimento, a ponto de vencer esse tipo de sentimento que me paralisam a pessoa. As coisas foram como foram. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. É triste, doeu, ele fez falta? Sim. Talvez ele ainda faça falta? Sim. Mas a gente pode ver que durante aqueles 12 anos ele deu tudo o que podia. E se para nós parece pouco, a gente pode observar que ao longo da vida nós tivemos um avô, nós tivemos o pai de uma amiga, nós tivemos um pai de um amigo, um professor, pessoas que nos deram um pouco de amor de pai ao longo da vida e que ajudaram o meu pai na missão de me trazer até a vida adulta. E a partir daí é comigo. Se eu sou um adulto que ainda me queixo de coisas que eu vivi na infância, emocionalmente eu ainda não sou um adulto. Então, outro benefício da constelação é transformar crianças em adultos, transformar maldições em bênçãos, transformar sentimentos paralisantes como raiva, culpa, medo, pena, sentimento de vítima, transformar num fluxo contínuo em que a vida possa vencer a negatividade, vencer a depressão, vencer a morte. A constelação nos propõe um olhar para frente e a partir de uma plena aceitação do passado. As coisas foram como foram. Quando a gente consegue olhar para o que foi
absolutamente tranquilo, nós estamos reconciliados com o nosso passado. E cada um pode fazer o seu trabalho, e constelação é um jeito de trabalhar essa reconciliação. Né? Pode ser mais específica se quiser. Ah, foi a Audrey que perguntou. Certo, Audrey. Como pode ser feito o trabalho em caso de pais adotivos? Veja, depende da questão. Muitas adoções são muito bem sucedidas, porque o ponto de partida dos pais é uma postura humilde. Os pais adotivos, eles adotam pela criança e não por si mesmos. Não porque eles querem ser atendidos adotando uma criança. E não porque eles querem ocupar o lugar dos pais biológicos. Uma adoção humilde, ela recebe a criança como um presente daqueles pais biológicos que morreram, ou foram presos, ou estão nas ruas perdidos para as drogas, ou simplesmente não se sabe nem quem são, mas ainda assim foram capazes de gerar um presente que você, como mãe adotiva ou como pai adotivo, recebeu e vai cuidar com muito amor e carinho. Então, uma criança que foi adotada ou que foi criada por um pai substituto, ela tem 2 pais e, eventualmente, 2 mães. Crianças criadas numa instituição, elas têm, muitas vezes, cuidadores, que também lhes deram algum amor de pai ou mãe, embora sejam circunstâncias normalmente mais difíceis. E quantas crianças que têm pai e mãe que são criadas por babás, né? E quando pensam num gesto carinhoso na infância ou na adolescência, pensam na babá, porque a mãe gerou e por circunstâncias da vida ou por opção se dedicou muito mais ao trabalho ou a um marido ou o que seja, ou a um filho com necessidades especiais, e aquele filho que não tinha necessidades especiais foi deixado com a babá. Ou aquelas mulheres que têm muito apego à sua carreira e que, portanto, não terceirizam, como se diz. Deixam que os filhos sejam cuidados por uma escola, por outra escola, pela escola de idiomas, pela escola de natação, pela escola de pulmão, pela babá, pelo motorista. Isso existe também. E da mesma forma, a mãe que gerou, o pai que gerou, eles são os primeiros, eles são insubstituíveis. O lugar deles sempre estará gravado, impresso em nós. Em cada célula nossa tem o pai e a mãe que nos gerou. E nós não conseguimos tirar isso de nós. Essa impressão não sai de nós. E se alguém veio nos socorrer, como um adotivo, um tutor, um padrinho que nos abraçou e nos criou, a vida não nos abandonou, o amor não nos abandonou. Então, se a mãe que me gerou tinha limites muito sérios, ainda assim eu sobrevivi. E eu tenho alguém que, quando eu penso em amor de mãe, eu sei localizar com facilidade. Falei um pouco sobre adoção. Sobre isso também nós temos, dentro do curso de formação, tem um momento que a gente para pensar nesses mecanismos, as dinâmicas que envolvem tanto pais que têm filhos adotivos como adultos que foram criados por pais adotivos, né? E a gente vê exemplos muito bonitos e muito fortes de superação, às vezes até de traumas ocorridos no nascimento e que inviabilizaram, por exemplo, um contato mais próximo da criança com a mãe, né? A gente tem muitos exemplos muito bonitos de superação. Tem pessoas que durante muito tempo na sua vida preferem não pensar no seu pai adotivo e na sua mãe adotiva. E conseguem levar isso até um ponto da sua vida. De repente, descobrem a necessidade de fazer uma conexão com sua origem. Querem saber quem foi seu pai, quem foi sua mãe,
às vezes querem buscar um contato com essas pessoas, não necessariamente. Constelação não diz que isso é sempre necessário. Muitas vezes, mesmo sem fazer isso, é possível dar um lugar no seu coração para os pais que te geraram. E quanto mais os pais que adotam têm no seu coração um lugar para os pais biológicos, mais a criança se sente amada, porque ela sente que a sua origem é respeitada. A gente vê isso também nas constelações em ambientes de escola, por exemplo. Quando um professor respeita os pais, respeita no seu íntimo, não é um respeito formal. Quando um professor olha para uma criança e intimamente ela se coloca fazendo um trabalho em sala de aula, em apoio aos pais, ela tem muito mais êxito, ela tem muito mais facilidade de comunicação com a criança e ela toca muito mais profundamente aquela criança, porque ela a respeita mais. Agora, as escolas, as salas de aula estão cheias de professores que são extremamente críticos em relação aos pais. Esse pai, essa mãe não dá banho nessa criança, como é que deixa ver com o uniforme todo amassado? Olha que criança mal cuidada. São atitudes de uma professora ou de um professor que, na verdade, estão promovendo intimamente na criança algum tipo de desordem. Ao mesmo tempo que ela se sente, vamos dizer, cuidada pela professora, ela tem dificuldade de aceitar isso, porque vibracionalmente a origem dela está sendo desrespeitada. Isso são coisas que a gente encontra no trabalho dentro de escolas. Eu não estou falando teoricamente. Tá? Não sei se eu te respondi do jeito que você queria. Muito bem. Quero convidar vocês a conhecer um e-book. Um e-book é um livro eletrônico que nós lançamos recentemente. Quem entrar no nosso site, olharsistêmico.com.br, tem lá um botão e-book. Você clica lá e baixa gratuitamente. É um livro de perguntas e respostas. Ele foi bastante constituído por perguntas e respostas que foram feitas em bate-papos como esse. Talvez algumas das perguntas que vocês fizeram aqui, eles entrem nas próximas edições. Tá? Então, conheçam também o nosso e-book. E para quem chegou agora, eu vou repetir a nossa programação dos próximos dias, o nosso momento de fazer o nosso merchan, né? Então, nós temos grupos de formação para começar em São Paulo, em Amparo e também em Salvador, Bahia. Agora em abril ou maio. Quem quiser informações sobre essas formações, pode me mandar uma mensagem particularmente, tá? Nós temos as seguintes atividades nos próximos dias. Dia 5, esta semana agora, nós temos uma vivência de constelações em Brasília, e temos também horário para atendimento individual. No dia 10, temos vivência em São Paulo, e também espaço para atendimento individual durante o dia. No dia 11, vivência em Campinas. No dia 12, vivência em Indaiatuba. E no dia 16, nós vamos ter uma atividade que eu vou ver a possibilidade de nós transmitirmos ao vivo pela internet. Eu vou fazer uma palestra, aplicações práticas de constelações em empresas, no mundo do trabalho. Essa palestra vai ser em Indaiatuba, é uma palestra gratuita, e quem quiser faz uma doação para a CISNE, que é uma ONG da cidade de Indaiatuba, com 18 anos de atividade, uma ONG muito séria, com um trabalho muito bonito, feito em benefício da população da cidade, e que eu resolvi apoiar dessa forma. Eu não estou cobrando ingresso para a palestra, mas eu estou doando 100% da contribuição voluntária para quem quiser fazer, e eu vou doar para a CISNE. Quem quiser conhece o trabalho da CISNE, é CISNE com S, um trabalho bonito que eles fazem na cidade de Indaiatuba. Essa no dia 16. No dia 23, vivência em Campinas. Dia 24, vivência em Indaiatuba. Isso é a programação do mês de abril. O que mais? Tem mais pergunta? É possível conciliar com o pai que já faleceram? Sim.
Invenção, como pode ser feito o trabalho em caso de pais adotivos? Eu já respondi. Mas é claro, viu, Glória, a Glória que fez a pergunta da adoção, que o nosso ponto de partida nas constelações é sempre uma questão. Depende muito da questão que traz. Por exemplo, se a mãe adotiva traz uma questão, se um filho que foi adotado traz uma questão, e qual é a questão? Isso é que nos orienta no trabalho, tá? Meu avô foi retirado de sua família, isso tem influência na minha vida? Olha, Elisete, não dá para afirmar, mas toda a exclusão ela vai gerar uma necessidade de uma inclusão, às vezes numa geração futura. O próprio fato de você estar mencionando essa pergunta, eu arrisco a dizer assim, eu desconfio que tem algum efeito, sim, mas eu não posso dizer qual é. Porque se você não tivesse preocupada com isso, não teria efeito nenhum, talvez, né? Ou você não seria consciente do efeito. Mas um dos princípios básicos da constelação é que todo mundo que nasce numa família tem direito a ocupar um lugar. Mas existem muitas exclusões. Possivelmente esse seu avô foi retirado da família por algum acontecimento importante. Ou ele cometeu algum crime, ou ele desrespeitou algum código familiar, ou houve alguma má-fé relacionada, por exemplo, à distribuição de herança, ou alguma violência. Às vezes existem situações em que uma pessoa é de fato excluída. E todo excluído, ele não é esquecido pela alma do sistema, pela memória coletiva. E, de alguma maneira, ele terá que ser honrado em algum momento da história daquela família. Então, essa sua questão ela deveria ser olhada, Elisete, por constelação. Não sei de que cidade você é, mas se você for de São Paulo, Campinas, Indaiatuba ou Brasília, dá uma olhadinha nas nossas datas ou se quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Agora, existem as exclusões que são drásticas, tipo a pessoa vai presa e some do convívio familiar, mas existem as exclusões que são mais, vamos dizer, sutis, né? Por exemplo, a mãe que resolve ter um filho e nem conta para o pai que ela está esperando o filho. O pai nem sabe que é pai. Esse é um tipo de exclusão seríssimo, com consequências sérias na vida de todos, da própria mãe, do pai e do filho também. Ou então aquela mãe que, ao nascer o filho, se dedica exclusivamente para ele, dali para frente, não só nos primeiros meses ou nos primeiros anos, mas para o resto da vida o marido perdeu importância. Parece que ele foi visto apenas como um utensílio que permitiu àquela mãe ter um filho. E o filho passa a ser a pessoa mais importante da vida da mãe e ela simplesmente, de uma maneira às vezes velada, às vezes um pouco oculta até, no seu coração, ela exclui aquele marido, coloca aquele marido para escanteio, como se diz. Não precisa mais dele. Esse é um tipo de exclusão que também acontece. E existem muitos outros. Exclusões são muito frequentes na história das famílias. Cada pessoa que eu rejeito, de alguma maneira, eu estou, dentro de mim, causando uma exclusão daquela pessoa. Claro, quando isso acontece em relação à minha família, isso às vezes é necessário. Por exemplo, um pai cometeu um crime, não só porque ele vai preso, mas por ser um criminoso. Aquilo é uma dor tão profunda, às vezes, na família, que para a vida poder continuar, naquela geração, é mais fácil excluir. É mais fácil pensar nele só de vez em quando, é mais fácil colocar um outro pai dentro da sua vida. Não sabemos, né? Não se sabe exatamente se esse pai vai voltar ou como vai voltar.
às vezes, para que a sobrevivência seja possível, se faz inevitável uma exclusão. Porém, mesmo assim, lá adiante, às vezes numa geração seguinte, aquela exclusão terá que ser honrada. E a forma de honrar aquela exclusão, ela também tem muitas variações, mas muitas vezes ela se traduz em algum tipo de dificuldade na vida presente de uma pessoa. Então, incluir, dar um lugar para os excluídos, também é um dos trabalhos mais frequentes que a gente assiste em constelação. Mas, quando uma criança é adotada, qual a interferência na família biológica e na família adotiva? Seria o caso de exclusão de alguma forma? Olha, Glória, depende. Tá? Por exemplo, recentemente, eu não me lembro exatamente aonde, eu tratei de um caso em que a pessoa foi dada para criar para uns tios dela que moravam em outra cidade, um tipo de adoção, né? E ela foi a única filha. Os pais criaram 12 filhos ou 11 filhos e ela foi dada para criar por uns tios que moravam em outra cidade. E isso era uma dor muito profunda, né? Que ela foi apartada do convívio dos seus irmãos e, apesar dos seus 30 e poucos anos, ela ainda não tinha isso bem resolvido. Mas o que a gente viu na constelação, ficou muito claro que aquele ato dos pais não foi por falta de amor a ela. Pelo contrário, foi por um amor muito profundo, porque era financeiramente impossível aqueles pais darem de comer para mais uma criança. Ia faltar farinha, ia faltar mandioca. E para que a criança não morresse de fome, a criança foi dada. E isso não foi feito sem dor. A gente viu na constelação o sofrimento da mãe e o sofrimento do pai por aquela criança que teve que ficar longe deles. Mas por uma questão de sobrevivência, inclusive dos outros 12, aquela criança precisou ser dada. Isso trouxe uma emoção muito forte no grupo todo e um sentimento de finalmente se sentir amada por aquela pessoa que foi dada para adoção. Então, cada caso é um caso, Glória. Precisaria olhar especificamente para esse caso. Eu não estou aqui fazendo propaganda, não, porque realmente casos de adoção, eles têm históricos muito particulares, precisaria ser olhado. Às vezes nem os pais biológicos e nem os adotivos têm culpa de algum problema, mas às vezes teve algum intermediário, por exemplo, no processo de adoção, e esse intermediário agiu com uma fé, ou ele manipulou pessoas, aconteceu alguma coisa, e ele se beneficiou dessa adoção. Isso também, às vezes, se mostra na constelação, que nem os pais biológicos, nem os adotivos têm culpa. Então, precisa olhar, Glória. Resumidamente, é isso. Muito bom, minha gente, muito legal. Excelentes perguntas. Nós vamos estar sempre fazendo esses bate-papos ao vivo. Espero que vocês tenham gostado. O Instituto Olhar Sistêmico faz cursos de formação de facilitadores em constelação. Nós temos 14 turmas, 12 já formadas, 2 em andamento, ou melhor, nós temos 10 já formadas, 4 em andamento, e temos um curso para começar em São Paulo, um curso para começar em Amparo, no interior de São Paulo, e também um curso para começar em Salvador, Bahia. Vivências em grupo e atendimentos individuais. E se você quiser saber mais, se não deu tempo de perguntar, ou se eu não conseguir te responder, eu quero ser grato pela tua presença aqui. Nós estamos há 1h30 conversando, então, em breve, daqui a alguns dias, algumas semanas, nós vamos ter mais um bate-papo ao vivo. Eu gostaria muito que vocês, pelo menos vocês que estão aqui até esse finalzinho, deixem seu comentário, digam se gostaram,
Deixem mais perguntas que eu vou respondendo pessoalmente, tá? E muito grato mesmo. Eu sempre gosto dessa possibilidade de conversar ao vivo e atender as perguntas. Uma boa noite a todos, que todos fiquem bem. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esclarecer o grupo ou para motivá-los a conhecer constelação e, quem sabe, nos tornarmos colegas. Boa noite. Tudo de bom.